Olá pessoal, seja bem-vindo ao Conecta. Eu sou Rafael Casey Black e a gente vai falar sobre áudio por IP. Sim, áudio por IP. É uma coisa muito louca, que áudio por IP é uma coisa que já existe há muito tempo e tem muita gente que confunde enfim, acaba confundindo algumas questões sobre áudio por IP. Como assim? O áudio por IP, ele é uma coisa assim inovadora, não tão usada, mas já está no mercado há um bom tempo. O que se resume ao áudio por IP, Rafael? Só para eu entender, eu nunca ouvi falar nisso. IP são os endereços, tá, das máquinas. Então, o teu celular tem um IP, tem um endereço, o teu relógio hoje em dia tem IP, o seu computador tem IP, é como se fosse o endereço da sua casa, só que das suas máquinas, das suas conexões. Então, a gente tem basicamente um IP externo, tá, onde toda a internet enxerga, que são dos teus sorteadores, a parte externa, e dentro dessa rede, que seria, né, o IP fora da tua rede, e dentro da tua rede existem as máquinas que estão conectadas a essa rede, que é o IP interno das máquinas. Em resumo, bem por cima, bem superficial, o IP é isso, é o endereço, aonde está qual máquina é e aonde ela está. Então tem o endereço da rede e o endereço lá dentro daquela rede. É como se fosse o bairro e a rua da sua casa e o teu número. Mais ou menos isso. Então, o que significa isso? Significa que dentro de uma rede, por exemplo, uma escola, eu posso conectar várias caixas de som com um cabo de rede e fazer com que esse sinal chegue por apenas um cabo de rede. Então eu consigo, dentro do meu sistema, gerenciar cada caixa, porque eu tenho o endereço de cada caixa. Cada caixa ali tem um endereço, cada caixa é única, ela tem o seu endereço. Isso a gente está falando de uma conexão chamada Ethernet. O que é uma conexão Ethernet? É uma conexão interna. Tá? Então eu crio uma rede, coloco tudo dentro dela e eu gerencio as coisas que estão dentro dessa rede. Isso já existe há muito tempo em várias coisas. Por exemplo, tem um protocolo muito conhecido no mundo do áudio chamado protocolo Dante. O que o protocolo Dante faz? Com o protocolo Dante, a gente consegue conectar várias mesas de som, vários, né, sistemas, e trafegar esse áudio por cabo de rede também. Então, o cabo de rede hoje no áudio é uma coisa muito presente. Tem gente que acha que é muito louco isso aí, muito longe, mas não é, tá? É bem presente. Só que agora eu estou falando de um outro ponto, uma outra chave, que é o áudio por IP pela internet. Como assim pela internet, Rafael? Como que eu envio som pela internet num cabo de rede? Como que eu faço isso? De certa forma, é até muito simples. Vamos voltar um pouquinho e entender a base do áudio digital. Tá? O que é áudio digital? O que é som? Som é um impulso, né, uma vibração no ar que, né, move as moléculas e tal, chega no microfone, no transdutor, vira um impulso elétrico, e esse impulso elétrico, quando chega numa console digital, num conversor de áudio, numa placa de som, aquela sua interface, numa console grande, pequena, tanto faz, chegou no conversor de áudio, ele é transformado, ele é convertido de impulso elétrico para um código binário. Virou código binário, virou informação. Virou uma informação digital, deu, já era. Você consegue fazer basicamente o que você quiser com a informação digital. Então o teu áudio, ele não é mais áudio, ele é um código binário, ele é um punhado lá de zeros e uns. Tá? Ele é uma informação, é um código em que o computador vai identificar e vai entender isso como áudio, como impulso elétrico. Então ele vai converter esse impulso elétrico em um código binário e depois, na saída, vai transformar em código binário de novo. Rafael, por que você está falando isso? Para a gente entender, quando a gente está falando de áudio digital, a gente não está falando de áudio, a gente está falando de dados, de informação. Para o computador é simples assim, é uma informação. Então, sendo informação, eu consigo trafegar essa informação pela internet, por que não? Pela internet consegue fazer muitas coisas. Então, existe sim um sistema de áudio por IP que você consiga enviar pela internet 64 canais de áudio de ida e 64 canais de volta. Rafael, não entendi nada disso, para que eu vou usar esse negócio? É muito louco porque assim, ó, para pensar que quando veio a pandemia, começou essa loucura toda aí, muitos estúdios, muitas pessoas também começaram a fazer coisas que não faziam antes, tá? Então os artistas começaram a fazer transmissão ao vivo, alguns nunca tinham feito, uma boa maioria nunca tinha feito. Eu estou falando não só de artista pequeno, mas médio e grande também. Tem muita artista grande que nunca tinha feito uma live no YouTube, só tinha o canal lá para postar os seus materiais que eram feitos antes de uma forma um pouco mais trabalhada, com mais tempo, com mais equipamento, com mais equipe, com
enfim, todo um preparo maior antes. Então, basicamente, quando entrou essa questão da live, muita gente, tanto músico quanto técnicos, ficaram loucos. Por quê? É uma coisa que não estava se acostumado a fazer no dia a dia. Era uma coisa que até se fazia, porém esporádico. Tá? Não era uma coisa que todo mundo fazia. Então, o que aconteceu? O que é o produto live? E o que o áudio por IP tem a ver com isso? Para analisar que quando você está fazendo uma live de uma banda, por exemplo, nada mais é que o quê? Um DVD, correto? Né? O famoso, antigo, velho, vovô DVD. Como que era feito um DVD? Vamos lá, vamos dar uma voltadinha ali. A banda ia para o local do show, é feito cenário, tal, tudo organizado, tudo planejado. Ia um técnico responsável pelo sistema de PA. Para quem não sabe o que é PA, Public Address, é o som endereçado para o público, para quem entra lá no local. Um técnico de monitor, para quem não sabe o que é técnico de monitor, o cara que mixa os retornos, as voltas, a monitoração dos músicos para eles se ouvirem, ok? E ia o quê? Um caminhão de streaming, um estúdio, ou deslocava equipamentos até o local, ou né, montava um estúdio no local, ou simplesmente fazia a captação com o sistema um pouco reduzido e depois levava sempre para onde? Para um estúdio para que outro engenheiro de mixagem fizesse esse trabalho. Então, olha que louco. A gente envolveu aí no mínimo 4 técnicos, sem falar masterização. Tá? Então, a gente envolveu no mínimo 4 técnicos e um processo aí, 4 técnicos de áudio para poder realizar um DVD. Então, quando o técnico, né, o engenheiro de mixagem ia fazer o DVD, ele estava na sala dele, com os equipamentos dele, onde ele está acostumado a mixar, com um pouco mais de tempo do que no ao vivo, sem ouvir a banda tocando, porque a banda tocou, sei lá, uma semana, um mês atrás. Então, você está dedicado só para aquilo ali. E você tem um tempo a mais para fazer. Você está mixando aquilo como se fosse gravado no estúdio. Tá? Lógico, com algumas dificuldades um pouco diferentes por causa de vazamentos, coisas do ao vivo, mas você continua no teu estúdio com os teus equipamentos, tudo ok. Aí você está acostumado a mixar mídia. Atento para o detalhe. O cara que está no estúdio, ele está acostumado a mixar mídia. O cara que está no PA, não que ele não saiba, tá? Mas ele não está habituado a mixar, principalmente ao mesmo tempo, um sistema e mídia. Praticamente ninguém estava acostumado com isso. Então, o que acontece? Começou a ter muito problema da galera não conseguir acertar o padrão, não chegar no padrão da mídia que precisava. Como assim mídia, Rafael? Quando eu estou mixando um sistema, num PA, lógico que eu tenho que fazer o quê? Conferir todo o sinal do meu sistema, né, do console, processador, aquela coisa toda do meu sistema de som que está no local. E o que importa mesmo é o que as pessoas estão ouvindo no local. Ponto. Não interessa como tá soando no LR da mesa no fone. Eu não estou mixando por fone, correto? Então eu não estou preocupado com como está o áudio, né? A análise de espectro daquele sinal do master, porque não é uma mídia. O que importa mesmo, valendo, é como está o som no ambiente, nesse caso. Então, tem muitas correções que o cara vai fazer, o técnico de PA vai fazer, para corrigir alguma coisa, algum defeito, alguma reverberação, uma frequência, alguma ressonância da sala, da própria sala que ele está. E isso no ao vivo é muito comum. Então, o que acontece? Isso acaba faltando lá no sinal, de propósito, por causa do ambiente. Porém, quando eu transmito, a pessoa que está ouvindo num fone, está ouvindo na casa dela, ela não tem esse problema desse ambiente que eu estou ouvindo lá no local. Então, aquelas regiões de frequência vão faltar. E é esse o problema. Aquela ambientação aonde o cara está mixando já tem uma reverberação, tem um ambiente do lugar onde ele está. E esse é o problema. A monitoração dele não é fiel. E esse é outro problema. E esse cara está preocupado com outra coisa porque ele está ao vivo. Então, qual que é o mais coerente? Mandar para que o cara que já está acostumado a mixar mídia, mixe a mídia. Porém, como que se faz isso? Famoso e velho caminhão de externa, correto? O que é um caminhão de externa? O caminhão de externa é um estúdio móvel. Você coloca lá né, os equipamentos dentro, monta o estúdio lá dentro, manda o sinal lá para dentro, o cara tá fechadinho lá e mixa lá dentro. Porém, a locação no caminhão de externa não é uma coisa viável financeiramente para todo mundo, principalmente no momento que a gente está passando 2020 aí. Então, o que acontece? Vamos jogar mais ou menos, tá? A margem é para cima e para baixo também existem esses valores. A média de um caminhão de externa, a gente está falando aí de 20, 30 mil a diária, tá? Com os equipamentos lá dentro. O áudio por IP vai entrar agora.
Qual que é o objetivo do caminhão de externa? Trazer o estúdio até o local onde você está, correto? Para poder mixar ao vivo. O áudio por IP, pela internet, eu consigo eliminar o caminhão, não os equipamentos, ok? Os equipamentos que tem dentro do caminhão continuam paradinhos no estúdio. Eu consigo eliminar o caminhão. Eliminando o caminhão, a gente consegue o quê? Mais agilidade, porque eu não preciso do deslocamento, eu não preciso de me preocupar com gerador, com esse tipo de coisa, exclusivo para ele. Então, a gente consegue facilitar um processo aí, porque eu não fico limitado ao físico. Eu não preciso deslocar um caminhão até o local. Então, áudio por IP, sim, eu consigo pegar o áudio de qualquer local, qualquer lugar, desde que ele esteja algum ponto tem um processo digital, tá? Tem que ter um conversor de áudio aí, ok? Eu consigo enviar para qualquer estúdio, para qualquer lugar, pela internet, para fazer a mix lá. O que que eu ganho com isso, Rafa? Para que eu vou querer enviar para outro lugar? Vamos supor, por exemplo, eu quero que tenha um conhecido meu lá, um engenheiro de som que eu gosto do trabalho dele, porém ele está a 1.000 quilômetros da minha cidade. O custo de trazer esse cara fica muito alto. Então a gente consegue fazer o quê? Usar o sistema de áudio por IP para fazer esse envio, tá? Então o cara consegue mixar da casa dele de bermuda e chinelo, com os equipamentos dele, na sala que ele está acostumado a mixar, sem ouvir o vazamento da tua banda, sem ouvir interferência do ambiente, consegue chegar no resultado mais fiel do que seria um DVD. Olha só, é como se o cara tivesse mixando DVD uma semana depois, só que a banda está tocando ao vivo. Então a gente consegue entregar para os técnicos basicamente a mesma condição de trabalho, como se eu estivesse mixando, né, trabalhando em um DVD, que é um processo já bem conhecido. Então isso facilita muita coisa. O processo facilita muita coisa. Rafael, qualidade de áudio, como é que funciona isso? Hoje a gente consegue mandar um áudio em 24 bits, em 48K, 44.1 ou 48 também, tá? Os dois a gente consegue mandar. E 64 canais de áudio em 512 kbps. É uma resolução boa, resolução ótima, onde muitos estúdios trabalham, uma grande maioria, na verdade, trabalham com essa resolução para gravação e mixagem. Muitos, assim, ó, uma grande maioria. Ah, Rafael, mas eu gravo em 96, perfeito. Mas não é todo mundo que faz isso, tá? Então já é um padrão bem, bem bacana, principalmente para transmissão ao vivo, onde na própria transmissão se tem uma qualidade um pouco mais baixa. Então a gente já tem uma resolução muito maior trafegando de áudio do que vai ser usada. Então tá super tranquilo. Então você consegue trabalhar de diversas formas. E isso facilita o trabalho do micro, do home studio ou das bandas menores que não tem talvez tanto equipamento disponível no local. Uma questão geográfica, por exemplo, eu vou tocar sei lá, no meio da floresta lá. Conseguir uma internet a rádio em cima de uma, de uma montanha lá, e eu vou levar minha plaquinha de som com 4 canais e vou fazer um negócio muito artístico, muito louco. Perfeito. Música é arte, ponto, não discute. Eu consigo mandar esses sinais lá do meio da floresta, com uma internet a rádio, para um estúdio de grande porte para ser feita essa mixagem? Sim, isso é possível. Então, isso que é o sensacional. O áudio por IP, pela internet, é uma coisa que realmente está dando muita loucura, porque a parte artística fica muito mais livre, porque você começa a ficar desprezo a cabos. Você se desprende aos cabos, né, físicos, que eu tenho que estar com o ponto A conectado fisicamente ao ponto B. E isso é muito louco, cara, porque eu consigo simplesmente não me preocupar que eu preciso ter naquele local todos os equipamentos necessários para fazer a mix que eu quero. Eu não preciso ter o profissional naquele local para fazer a mix que eu quero. Outro exemplo, se você tem lá um profissional, tá, que ele é muito disputado e você tem um problema de transporte, vamos supor que os aviões parou não pode mais usar o avião de novo, fechou, deu lockdown. Cara, você tem um cara lá que é um baita, né?
parceiro teu de trabalho, um baita profissional, e ele não vai poder realizar o trabalho porque ele não pode chegar até você porque ele está muito longe. Então isso é eliminado, você não precisa deslocar o profissional e nem os equipamentos dele. Então isso para televisão, para podcast, você consegue mixar um podcast à distância, cara. Você pode montar uma estrutura simples de um computador, uma placa de som, uma mesa de som na casa de alguém, fazer toda essa configuração remota, não precisa entrar ninguém na casa da pessoa, e você fazer toda essa operação remoto. Para os amantes do áudio analógico, sim, é possível mandar esse teu áudio para um estúdio ser feita a mixagem toda analógica. Rafael, eu quero fazer um reamp da minha guitarra no corredor de um estúdio X lá, que tem um reverb animal e eu quero. Perfeito, é totalmente possível. Rafael, mas esse estúdio é em outro país. Perfeito. Vocês lembram quando eu falei no início do vídeo sobre a questão do IP, o endereço? Quando a gente está falando de internet, a distância física, ela não existe, não tem, não vai importar. É a mesma coisa, mesmo tempo de latência, exatamente o mesmo processo. Se eu for enviar o áudio daqui do meu estúdio para minha casa, que fica a uns 5 quilômetros, mais ou menos, do que eu enviar o áudio aqui do meu estúdio para China, mandar para, sei lá, Estados Unidos. O tempo é o mesmo. Que tempo a gente está falando, Rafael? Quanto a gente está falando de latência? Eu estou falando de 130, 250 milissegundos. É configurável, tá? Eu posso aumentar essa latência se eu quiser ter uma margem de segurança um pouco maior. Mas sim, é possível trabalhar com 130. Rafael, isso já foi feito? Isso está em algum lugar? Sim, já foi feito, tá? Eu já fiz trabalhos assim. Tem no YouTube, no canal no Instagram, vocês podem pesquisar aqui o meu Instagram, coloca lá @RafaelCaseBlack, tem um trabalho lá, tem no YouTube também de uma banda chamada Banda Long Play, tem um trabalho que foi feito dessa forma. A banda estava tocando no interior do Rio Grande do Sul e foi mixado em BH pelo Cris Simões, numa SSL, sistema todo analógico, compressores analógicos, tudo analógico. Então, isso facilita muito as coisas, porque eu não precisei deslocar nem o profissional, chamado Cris Simões, eu não precisei deslocar a SSL dele, que só o custo, né, de deslocar ela seria absurdo. Eu não precisei deslocar ele do habitat natural dele, né, do ambiente onde ele está acostumado a mixar, da sala dele que foi projetada, foi feita para isso, tá tudo pronto, tudo ok. E ainda eu dou a possibilidade para o profissional que está mixando de fazer um trabalho de manhã, outro à tarde, outro à noite. Sendo que sem esse sistema, sem o áudio por IP, ele faria apenas um. Então, áudio por IP, galera, tanto para pequeno, médio ou grande porte, é uma coisa que tá aí já, não é uma coisa distante, é uma coisa que quem começou a usar primeiro sempre esse tipo de coisa mais louca assim, é o broadcast, televisão, por exemplo. Então é uma coisa que entrou no meio da música, que tinha um problema muito sério com a questão de latência, é isso, mas agora está resolvido, que a latência é extremamente baixa, e tá aí. É uma coisa que não é mais uma possibilidade, já está funcionando, já está rolando. Então, eu aconselho vocês a estudarem sobre isso. Se tiverem alguma dúvida, também pode mandar, porque realmente é muito louco. Você simplesmente acaba com as fronteiras, tá? Desde que você tenha acesso à internet, não precisa ter uma conexão super mega power alta, tá? A gente está falando uma banda de internet relativamente pequena, né? Uma banda média. Claro que você tem que ter uma internet segura, tá? Segura no sentido que eu digo, quando você for fazer um trabalho, você ter as coisas ligadas em no-break, porque quando a gente está falando em fibra ótica, por exemplo, estando ligado no no-break, caso tenha alguma oscilação de energia, você não vai ter problema, a tua internet não vai oscilar, porque tá, né? Desde que o teu sistema de internet esteja ligado no no-break, você não vai ter problemas. Você ter, falando num porte maior, uma segurança, você ter uma internet redundante também é bacana, porque a única coisa que pega, que deixa a gente um pouco preocupado com o sistema, é que a gente sim está na mão da internet, tá? E isso não tem o que fazer. A gente está na mão da internet. Porém, se você trabalhar com uma internet redundante, a possibilidade de as duas concessionárias de internet darem algum pau é muito pequena.
A não ser que, sei lá, cabe a luz do município inteiro. Aí, pô, aí realmente. Ah, mas acabando a luz do município inteiro, provavelmente a live também teria algum problema no geral, então não faria diferença se o áudio fosse por IP ou não. Ah, então, o único problema que você pode ter mais sério seria a internet. Trabalhando com internet redundante, você elimina esse problema, tá? Então é uma coisa que realmente vai revolucionar o mercado. Questão de custo, você consegue reduzir muito, porque você tira a questão do transporte, tá? Você tira a questão do transporte de equipamentos e o mais louco, você ganha tempo, você ganha saúde, porque você não está deslocando coisas de local, você não está tendo que viajar tanto assim, você pode ficar mais sossegado. E você economiza muito dinheiro com isso, você consegue produzir muito mais. É possível fazer, sei lá, um festival de bandas de qualquer lugar do mundo no mesmo link, na mesma transmissão no YouTube, por exemplo, no canal de transmissão. Então as possibilidades são inúmeras. A gente está falando aí de locais fixos, você conseguir mixar no mesmo local várias programações fixas sei lá, escolas, igrejas, eventos corporativos, palestras. Você consegue controlar tudo. Controlar não, é receber e processar esses áudios à distância. Então, isso é realmente muito louco, é inovador. Equipamentos necessários para áudio por IP pela internet, essa conexão, você consegue fazer com alguns software, configurações em hardwares também, tá? Existe sim equipamentos físicos que conversam um com o outro direto por IP, porém você precisa ter um numa ponta, outro em outra, e você precisa igual mandar isso fisicamente, mas também você consegue fazer esse gerenciamento todo por uma máquina, tá? Então isso facilita, porque até mesmo o profissional, o técnico de TI que vai fazer a ligação, o sistema de IP funcionar, ele também não precisa se deslocar. A única coisa que ele precisa é ter um acesso remoto à máquina que está conectada aos equipamentos. E ele consegue configurar tudo isso remotamente, fazer funcionar e deixar ok para quem estiver no local operando. Então isso a gente acaba com, infelizmente, né, acaba com o contato físico de pessoas, né, que no momento se torna necessário, né? Então isso já resolve esse problema, não preciso me deslocar até a pessoa para fazer isso. E isso realmente é fantástico. Rafael, me veio uma pergunta aqui na cabeça agora sobre protocolos de áudio, né? Muitas pessoas devem estar se perguntando isso desde o começo. Você tinha comentado sobre o protocolo Dante. Não é uma coisa exclusiva. O protocolo Dante, sim, dá para trabalhar dessa forma, porém não é uma coisa exclusiva do Dante. Tá? É possível trabalhar com qualquer protocolo de áudio digital. Por quê? Que eu falei no início, converteu virou um código binário. Qual protocolo ele vai usar? O sistema, eu consigo fazer uma ponte entre os protocolos. Como assim uma ponte, Rafael? Eu tenho lá uma mesa de pequeno porte, eu tenho uma XR18, né, cabinho USB, e eu quero mandar esses áudios conectados, esses, sei lá, 10, 8 canais aqui conectados, para um outro local onde o cara vai mixar, porém esse cara está com um sistema do protocolo Dante. E eu não estou trabalhando com o protocolo Dante. É possível? É possível. Porque a gente consegue fazer uma ponte entre o sistema, consigo cruzá-los. Tá? Então, acabou as barreiras, tanto de geográfica, tanto de protocolos. A gente consegue cruzar. Rafael, mas eu tenho um áudio, um palestrante que está vindo no protocolo VoIP, tenho uma banda vindo num protocolo MAD e tenho uma banda vindo num protocolo Dante e uma tranquilo, sem problemas. Consigo mixar tudo isso no analógico, tá? E mandar de volta para onde está sendo transmitido, tá? Então, áudio por IP pela internet é uma coisa que veio, já está aí e ela vai ficar, porque com a internet hoje em dia não dá para segurar, tá? Não dá para segurar e é uma coisa muito louca, só vai estourar muito rápido e só logo, logo acredito que todo mundo vai estar já habituado com isso. Beleza? Valeu, eu sou o Rafael Case Black, trabalho com áudio há 17 anos. Essa apresentação acho que eu devia ter feito no começo, mas tá valendo. Qualquer dúvida pode me chamar, tem os contatos aí. Procura lá no Instagram, @Rafael Case Black. Valeu, um abração, tamo junto.